Fala rapaziada, aqui é o V. No vídeo de hoje vamos falar sobre Sigma, que é uma coisa que tá bem popular aí na internet, muitas pessoas falando. E cara, esse vídeo talvez não seja fácil de você ouvir, porque eu vou falar coisas que talvez nunca alguém tenha te falado sobre essa personalidade que tá tão comum hoje em dia na internet, quando na verdade é para ser uma das personalidades masculinas mais raras que existe. Eu vou te explicar por quê. Então, nesse vídeo, cara, talvez você não goste do que eu vou falar, mas eu quero que você entenda por que eu estou falando isso. E não tem nada a ver com treta de Red Pill e nada com isso. É porque eu, particularmente, eu sou de uma opinião que é a seguinte: você, cara, tem que diluir qualquer tipo de rótulo que você coloca em si próprio. Por quê? Porque quando você coloca um rótulo, você tá se limitando de alguma forma. Então, por exemplo, um cara que se acha Sigma, ele vê na internet que o homem Sigma é indiferente com relação aos sentimentos, com relação à admiração pelas mulheres, ou à tentativa de validação feminina e coisas do tipo. Então, pode pintar uma oportunidade para ele, e ele vai pensar se ele pega ou não aquela oportunidade, se ele aproveita ou não aquela oportunidade, mas ele lembra que ele é Sigma, então ele prefere não aproveitar a oportunidade. Na minha opinião, isso é burrice. Ele tem que agir conforme ele quer e não conforme a personalidade dele define como ele é, entende? Então eu acho, principalmente, que essa parada de alfa, de beta, de gama, de sigma, combina muito mais, galera, o reino animal, porque são seres muito mais simples do que nós, seres humanos, que somos muito mais complexos. Principalmente porque os animais, eles, na maioria das vezes, são movidos pelo próprio instinto. E nós, seres humanos, temos o discernimento de ir atrás do nosso instinto ou ir atrás de uma opção que seja mais lógica pra gente ou que faça mais sentido, tá? Primeiro vamos falar quais são as principais características de um Sigma, tá? Que é uma principal, assim, do ponto de partida, seria uma personalidade autossuficiente. Então é um cara que tem autossuficiência, que ele mesmo é responsável por tudo na vida dele. Então é o cara que trabalha, que ganha o dinheiro dele, é o cara que não depende emocionalmente de ninguém, é o cara que tem autossuficiência com relação às atividades que ele precisa preencher no seu dia, ou seja, é o cara autossuficiente. Então, se você é um jovem de 14, 15 anos que mora com seu pai, você não é Sigma. Esquece. Se você depende financeiramente de alguém, você não é Sigma. Se você não faz a sua própria comida, você já não é Sigma, certo? Outra coisa muito importante para definir uma personalidade Sigma é um homem que segue o conceito de autorresponsabilidade. O que significa isso? Bom, para quem não sabe, o Sigma vem do estoicismo. E no estoicismo existe um conceito de que o homem é responsável por tudo e qualquer coisa que acontece na própria vida. Então, o conceito de autorresponsabilidade é muito forte no homem Sigma. Ele não vai ficar culpando os outros pelos problemas da própria vida. Então, eu já lanço logo de cara que você não pode ser Red Pill e Sigma ao mesmo tempo, porque o Red Pill culpa a sociedade, culpa as leis, culpa as mulheres por algumas coisas, e o Sigma, ele assume a responsabilidade para si. Afinal, as coisas que acontecem com o homem são reflexo da própria escolha do homem, entendeu? Então, também algo relacionado a isso. O homem Sigma, ele não faz parte de convenções sociais, ou seja, ele não quer fazer parte de grupos, ele atua como se ele fosse um lobo solitário. Então, ele não se preocupa com julgamentos, ele não se preocupa com a opinião dos outros sobre ele não busca por validação. Outra coisa que eu trago aqui, que essa galera, essa onda toda da internet, dos caras usando emojis, dos caras se colocando em grupos de Sigma, vai totalmente contra o conceito de Sigma. A partir do momento que você usa um emoji, que você faz parte de um grupo, ou que você usa a definição Sigma, você já começa a não se encaixar mais no conceito de Sigma. Por quê? Se você está querendo fazer parte de um grupo de homens Sigma, você está fazendo parte de uma convenção social, e se você faz parte dessa convenção social, você é o Sigma. Então, cara, aqui que entra um detalhe que eu acho muito curioso, porque a consciência de você ser Sigma automaticamente já tira você de dentro dessa personalidade. É como se não existisse nenhum Sigma real que buscasse sobre vídeos Sigmas no YouTube. Então, se você já tá aqui nesse vídeo, ou se você procura alguma coisa relacionada a isso para querer se encaixar nisso, cara, isso já vai totalmente contra, porque como o próprio conceito do Sigma diz, o Sigma não liga para julgamentos. Se por algum acaso você tá
triste ou bravo comigo por eu estar fazendo essas revelações pra você, você tá se importando com a minha opinião, com o meu julgamento. E se você tá se importando com a minha opinião, com o meu julgamento, você já não se encaixa na definição de sigma, porque o sigma ele não tá nem aí, entendeu? Então por isso que eu digo, sigma é uma das personalidades masculinas mais raras de se encontrar, entende? Porque não é o cara que tá fuçando na internet procurando o que é sigma. É o cara que genuinamente ele não liga. Agora, você fingir que você não liga não te coloca nessa personalidade. Você apenas tá fingindo. Na verdade, a gente sabe que você se importa. Eu não tô dizendo que todos vocês são assim, entende? Mas eu tô apenas mostrando pra vocês que não é tão simples quanto você usar um emoji ou você usar essa definição de sigma. O que popularizou muito essa personalidade do sigma é os filmes, as séries, né? Porque geralmente o protagonista é aquele cara frio, é aquele cara que não liga pros outros, que tem uma opinião forte, que faz o que quer, que muitas vezes quebra as regras e que não liga para a opinião dos outros. Ele não se importa se encaixar em qualquer convenção social, né? Ele age da forma que ele quer para os resultados dele mesmo, muitas vezes contra o que as pessoas falam. E aí, cara, isso é muito tentador, sabe? Só que aí que tá. Se você tá espelhando a sua personalidade baseada num personagem fictício de filme, de série, você também não é um sigma, porque você tá querendo usar a personalidade de outra pessoa como parâmetro para sua própria personalidade. Porque na verdade o sigma não se importa se ele tá agradando ou se ele tá sendo julgado. Quando você usa uma personalidade, grita que você é aquilo na internet, o que você tá fazendo? Você tá simplesmente se importando com a opinião dos outros. Você não precisa dizer que você é um sigma, porque as pessoas têm que perceber que você é um sigma através do seu comportamento, de você se afastar das convenções sociais. Outra coisa muito importante que falam sobre sigma na internet é o seguinte: o alfa é aquele cara que ele capta a atenção das fêmeas, por exemplo, das mulheres, ou ele luta por posição social. Então ele se importa com o status social, ele quer ser o holofote, ele quer chamar atenção e ele quer atrair o máximo de mulheres possíveis. Esse é o conceito de alfa, né, meio que comparado lá com a parte que é falada muito da biologia, né? O homem alfa, por exemplo, um leão alfa é o leão que atrai todas as fêmeas. É o leão que tem a posição social mais forte naquela hierarquia. Isso seria um homem alfa. Agora, por exemplo, um sigma, ele tem o potencial para ser um alfa, porém, ele não quer, porque ele não tem o conceito de competitividade dentro dele. Então, ele não quer gastar energia disputando as fêmeas. Ele não quer gastar energia disputando posição social. Porém, ele tem competência para isso. Se ele quisesse, ele poderia. Aí eu pergunto para vocês acham que os caras hoje que tem, sei lá, 14, 15 anos, falam internet afora que são sigma, que usam foto de anime, você acha que eles têm nível pra competir com o homem alfa da sociedade hoje? Desculpa, eu considero que não. Então assim, não é você, como eu volto a falar, não é você querer usar uns emojis, não é você querer achar que você não se importa ou fingir que você não se importa, que você tá sendo enquadrado nessa característica de sigma. Pra você ser um sigma de verdade, você não deveria nem estar se importando com isso. Então, eu basicamente acho que não conheço nenhum sigma, porque é muito difícil hoje, na estrutura social que a gente vive, por causa do processo evolutivo social, de você não se importar com a opinião dos outros, de você não ligar para convenções sociais, de você não querer fazer parte de nenhum grupo, de você não se importar com o princípio básico de sobrevivência, de você se render aos seus instintos sexuais, por exemplo. Então, cara, se você é um jovem que se masturba, você já não é um sigma, basicamente, entendeu? Ou se você se masturba compulsivamente, ou sei lá, várias vezes, se você consome pornografia, cara, você já não é um sigma, entendeu? Então é isso que eu digo, cara, a gente precisa se livrar um pouco desses rótulos pra gente ter uma liberdade de atuação um pouco maior, porque como eu te falei no início do vídeo, quando a gente se rotula, a gente se limita. Muitas vezes você tá aí querendo bancar o frio e o calculista, você tá perdendo oportunidades por conta de uma personalidade que você nem se encaixa de acordo com os conceitos originais que surgiram ao longo do desenvolvimento dos anos. Então, pense a respeito disso, deixa aqui as suas opiniões nos comentários, vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Agora, me desculpa, mas a minha opinião final sobre isso é: a maioria dos caras hoje que se acham sigmas, na verdade, são betas que
não conseguem ser alfas e fingem que não se importam. Provavelmente alguns caras da internet vão fazer reações a esse vídeo e vão distorcer e falar que eu estou com medo dos homens sigma porque homens sigmas não compram meus cursos. Mas, cara, eu já tô acostumado a eles não rebaterem os meus argumentos e só tentarem rebater as minhas motivações e por que eu fiz esse vídeo aqui. Na verdade, é o que eu falei no começo. Eu acho esse conceito todo uma baita de uma besteira e eu acho que os homens perdem tempo com isso ao invés de estarem buscando desenvolvimento e evolução pessoal. Então, não necessariamente você precisa comprar algo de mim. Compre um livro, vai ler um livro, vai estudar mais, vai desenvolver seu financeiro. Agora, não fica perdendo tempo tentando se encaixar em definições, muitas vezes criadas na internet para te escravizar e para deixar você ali dando F5 o tempo todo no canal para aprender quais são os novos truques dos sigmas atuais. Para de perder tempo com isso e vai buscar sua evolução, seu desenvolvimento, seja lá com quem você queira buscar. Fechou? Espero que tenham gostado desse vídeo, tamo junto e até a próxima.